Bom dia, galera que vai assistir depois. Estamos aqui tentando vencer esses répteis, né? Mas fazendo já uma brincadeira, uma analogia com vocês. Isso mostra o quanto eles são resistentes, né? Não conseguimos dar conta deles ainda em várias aulas. Na verdade, o que acontece? A gente vai explicando, vai voltando em outros assuntos, conhecimentos do primeiro, do segundo, de outros animais, que vai fazendo uma anatomia e fisiologia comparada. E também a gente vai aprofundando, e eu acho que o mais bacana de tudo é a gente ir também vendo curiosidades, né? Tentando despertar também o interesse e a curiosidade em vocês. Então eu vou começar a apresentar para vocês e vamos seguindo. Qualquer coisa vocês parem aí e perguntem, tá bom? Então, ontem nós estávamos falando sobre o sistema nervoso desses animais. Nós falamos lá que o comportamento deles, as características comportamentais, a capacidade que tem de visão, de olfato, de paladar, comportamento com a cria, com a prole, pois muitos deles têm cuidado com a prole, eles não abandonam a prole, ficam cuidando dela. O comportamento elaborado na caça, o comportamento elaborado em toda a questão de tentar interagir com a fêmea para poder reproduzir, tudo isso mostra que o sistema nervoso ele é bastante elaborado. E nós falamos ontem que eles apresentam 12 pares de nervos cranianos. Isso mostra que na cabeça, no crânio, existem muitas atividades do sistema nervoso. Existem muitos músculos, mas também existem os órgãos dos sentidos que já quando a gente fala lá em nemateumintos, anelídeos, já existe lá nesse momento o que a gente chama de cefalização. Cefalização, o que é? O nome está dizendo, né? É a formação de uma cabeça. Essa cefalização, o que ela vai fazer? Ao longo da evolução desses filos do reino animal ou metazoa. O que vai acontecer? Esses órgãos dos sentidos vão se concentrar em um local. O encéfalo também, que é um gânglio, na verdade, gânglio o que é? Gânglio nervoso é um conjunto de células nervosas. Quem são as células nervosas? Os neurônios. Então, começa a acontecer uma concentração de neurônios em uma parte, que é a cabeça, por isso se chama cefalização, numa parte anterior, e eu também vou ter a concentração dos órgãos dos sentidos nesse local. Então, nesse momento aqui, a gente vê um filo, que são os répteis, né? Na verdade, o filo Chordata, a classe dos répteis, e esses répteis, eles vão apresentar bastante concentração de órgãos dos sentidos e, portanto, muitas inervações no crânio. Nós também somos assim. Depois a gente viu as glândulas lacrimais, muito importante para eles, para proteção e lubrificação dos olhos, lembrando que eles estão aonde? Num ambiente seco. E daí, para proteger, eles apresentam uma membrana nictitante que nós vimos ontem. E nós paramos aqui, ó, no que a gente chama de olho parietal ou pineal, né? E o que é isso? Não sei se algum de vocês foram pesquisar, ficaram curiosos para saber. O que será que é esse olho parietal ou pineal, né? Então vamos lá. Vamos andar ali que nós temos uma imagem. Daí a gente vai assim, olha lá, os órgãos de Jacobson, fosseta loreal, controle de temperatura a gente já falou. Vamos lá. Então, essa estrutura que a gente já viu ontem é o que a gente chama de olho pineal, tá? O que é essa estrutura? Essa estrutura, ela vai fazer o quê? Ela vai perceber percepção luminosa. Portanto, se ela tem percepção luminosa, você pode encontrar assim, ó, que são células fotossensíveis.
fotossensíveis, tá? Então, o que que acontece? Quando eu tenho luz, essas células são capazes de captar isto. Quando eu tenho a diminuição da luz, essas células vão ser capazes de capturar isso, de captar isso. Muito bem. Tá. Qual é a importância disso ou a interferência disso? Qual é a interferência disso? Alguns de vocês falaram o seguinte, que esse olho pineal também tem um outro nome que vocês já conheciam, que nós temos, que é glândula, a glândula pineal. Isso foram vocês que falaram ontem, certo? Alguém pesquisou o que é essa glândula pineal, o que ela faz? Ela tem um papel para ajudar a regular o sono? Eu acho. E isso, perfeito, gente. Olha aí que massa, ó. Essa glândula pineal, o que é? Sai daí, Spotify. Aí, bom. A glândula pineal, o que ela está ligada, qual é uma das suas funções para nós, né? Regular o, o sono. Muito bem. Sono. Como é que ela faz isso? Gente, aqui é o momento da gente tentar. Vamos lá. Sabendo se é dia ou se é noite? Sabendo se é dia e se é noite. Então, muito bom. Então, significa que a glândula pineal, ela vai ser estimulada pela luz. Ok? Então, ó, agora você já faz a ligação lá com o olho pineal dos répteis. E esse sono ele vai ser regulado por hormônios. Vocês já ouviram falar que tem gente que não consegue dormir, tem dificuldade para dormir, daí faz tratamento com neurotransmissores ou hormônio. Já ou não, nunca ouviram isso? Nunca ouvi. Nunca ouviram? Isso. Então já serviu para alguma coisa a aula de hoje, né? Então vamos lá. Não. Né? Então olha só, quem tem dificuldade para dormir pode vir a tomar algum tipo de vitamina, suplementação, que vai estimular a produção do hormônio que regula o nosso sono, ou ele é um precursor desse hormônio, ou seja, ele faz parte do processo de produção desse hormônio. Outra coisa que pode acontecer, isso num caso um pouco mais grave, tomar o próprio hormônio, tá? Que é a melatonina. Ou essa pessoa, aí agora vocês vão fazer uma junção, né? Olha, falando de répteis, daí a gente vai falar de depressão, né? Tem muita gente que devido ao estresse, devido à depressão, não consegue dormir. O que está acontecendo? Lembra lá, ó, depressão é diminuição, né? A diminuição. A depressão do sistema nervoso é a diminuição da atividade do sistema nervoso. E isso muitas vezes está ligado com não ter ou não estar conseguindo produzir em quantidade suficiente as moléculas que fazem o nosso sistema nervoso funcionar, que são chamadas de neurotransmissores. Então, alguns remédios para a depressão são neurotransmissores. O que é que eles vão fazer? Eles vão equilibrar a taxa dessa molécula que faz o nosso sistema nervoso funcionar, que são chamados de neurotransmissores. Com isso, eu faço, olha lá, a luz é percebida pelo olho, no nosso caso, no caso deles também, e pela glândula pineal, que é chamada de terceiro olho. A luz estimula o sistema nervoso e o sistema nervoso estimula a produção de hormônio. E esse hormônio vai promover ações. Opa. Ações. O que eu estou querendo dizer com ações? Vou até trocar a cor da caneta. Ó, quando eu quero falar em ações aqui, eu estou querendo dizer o quê? Comportamento. Certo? Então, a glândula pineal,
percebendo luz, ou seja, tendo células fotossensíveis, ela vai estimular a liberação de hormônios dentro desse animal e isso vai regular o seu comportamento. Vamos lá, galera. Claro, pensa lá, por favor. Nós somos todos da mesma espécie, mas nós somos todos distintos. A gente sempre fala isso. Tem gente que reage mais, tem gente que reage menos, ou seja, é mais ou menos sensível e assim por diante. Quando começa a assumir a luz, como que o seu corpo começa a se comportar? Ah, gente, você não sabe como é que você começa a se comportar? Quando começa a diminuir a iluminação solar? A tendência é que a gente vá para um lugar seguro, faça a última refeição do dia e comece a sentir sono, não é? Isso, você começa a relaxar, você começa a se preparar para o sono. Exatamente isso que vai acontecer. Aí, quando a luz começa a surgir, e agora, que coisa, agora, 5 e pouco da manhã, o que o teu corpo começa a fazer? O contrário, né? Ele começa a Acordar. despertar, isso, a acordar. É claro, se eu tiver um quarto escuro, onde praticamente não entra luminosidade, essa interferência vai ser menor. Mas se eu tiver com a janela aberta, vai começar a entrar a luz e o meu corpo vai despertar, certo? Lembra que eu falei, tem gente que é mais ou menos sensível, tem, né? Mas é isso que vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho liberação de hormônios. E esse processo vai desencadear uma série de comportamentos em nós. O comportamento de entrar em atividade, o comportamento dos répteis, por exemplo, de se colocar ao sol, de procurar alimento e assim por diante. Isso nós chamamos, esse processo diário, nós chamamos de ciclo circadiano, tá? Ciclo circadiano. Então, isso daqui, ó, beleza, vamos lá. Segunda estrutura que aparecia lá no nosso sistema nervoso. Já ouviram falar desse órgão que está sendo apontado aqui, ó, nas serpentes, chamado de órgão vômero nasal? Sim ou não? Olha lá, ó. Tava lá, ó. Não. Também chamado de órgão de Jacobson, tá? Órgão de Hum, Jacobson. Sabem para que serve ou já ouviram falar? Não? já ouvi falar só na aula passada, né? Mas Ah, tá bom. Então vamos lá. Olha só. Vocês já devem ter visto várias imagens aí que a cobra, a serpente, ela vai andando no ambiente e vai colocando a sua linguinha para fora, igual está esse desenho, correto? Olha só o que ela faz. Ela coloca essa linguinha para fora, ela coleta informações do ambiente. Como assim, professor? O ambiente está cheio de moléculas, certo? Cheio de moléculas ali no meu ambiente, no ar. Quando ela coloca a língua para fora, ela coleta essas moléculas. Se você colocar sua língua para fora, você também vai coletar moléculas. Só que daí o que ela faz? Essa língua, ela recolhe e coloca dentro dessas duas cavidades que existem no céu da boca dela, no palato dela. Essas duas cavidades são chamadas de órgãos vômeros nasais ou órgão de Jacobson, que foi quem descreveu isso, pesquisador. Tá, e daí o que tem? Ali dentro eu tenho uma área extremamente sensível
a percepção e reconhecimento destas moléculas. Ou seja, é o cheiro, galera. É o cheiro. Então, o que que ela faz? Coleta as moléculas que estão no ar, coloca lá nesse local muito mais sensível e ela tem um aumento da percepção dos odores das moléculas que estão no meio ambiente. Então, você imagine assim, uma cobra está ali procurando uma presa, ela coloca a língua para fora, reconhece as moléculas, ou seja, o odor, o cheiro dessa presa, ela coloca no órgão de Jacobs e fala, opa, tem alguém aqui por perto. Então significa que eu posso ter uma chance de caçar e comer alguma coisa. E assim ela consegue perceber o ambiente com melhor qualidade e muito mais sensível. Por isso que o tempo todo ela fica colocando a língua para fora, recolhe, coloca para fora, recolhe, e assim ela vai percebendo as moléculas que estão nesse ambiente. Até mesmo a presença de um predador ou de uma presa, e assim ela vai conseguindo regular. Mas não satisfeita com isso, nós temos uma outra estrutura. Essa estrutura que está aqui, ó, esse buraquinho aqui, ó, uma narina dela, que a gente chama, que nós chamamos de fosseta loreal, tá? Essa fosseta loreal, ela vai ser uma estrutura capaz de perceber temperaturas. Certo? Temperatura. Isso daqui, hoje, tá? Hoje, os especialistas dizem que é exclusivo de serpentes. Serpentes, isso significa venenosas. Certo? Cobras venenosas. A maioria dos especialistas em serpentes, eles dizem que este é o jeito correto de você identificar se a serpente, a cobra que você tem na sua frente, é venenosa ou não. Ok? A presença de fosseta loreal é que vai indicar para você se é uma serpente venenosa ou não. Ah, tá, professor, e aqueles outros negócios? Tipo, cabeça triangular. Vocês devem lembrar disso ou não? Cabeça triangular. A cauda afilada. Olho com esse aspecto aqui. Ou o olho. Deixa eu ver como é que eu chamo isso. Prismático? Prismático. Tudo isso daqui, galera, caiu por terra. Certo? Mas espera aí. Por enquanto, no ensino médio, você vai considerar isto ainda, tá? Se você for responder uma prova de vestibular no Enem, você vai considerar ainda todas essas características que depois a gente coloca aqui um quadrinho para você. Certo? Todas as características para identificar se ela é venenosa ou não. Então, essas que estão aqui são de serpentes venenosas, segundo o que a gente vai considerar ainda. No entanto, os especialistas em serpentes dizem que devemos considerar a presença de fosseta loreal. Quem é que tem cabeça triangular, cauda afilada e olho prismático igual esse daqui? E fosseta loreal? As serpentes venenosas. Tá? Então, assim que você vai considerar. Mas você precisa saber que isso daqui não é uma verdade. Por exemplo, se você pegar uma cobra que é chamada de coral, que é uma das mais venenosas do mundo, ela não tem cabeça triangular, ela não tem a cauda afilada. Você não consegue identificar desta forma uma coral verdadeira, diferenciar uma verdadeira de uma falsa. Um dos únicos jeitos que você tem é através da fosseta loreal, que eu não indico você ir procurar isto, e através... Cadê minhas dentições? Eu tinha separado aqui.
ou através das dentições, galera, que a gente já vai ver, tá? Vocês estão vendo aqui que existem 4 dentições de serpentes, e a gente já volta aqui para continuar falando disso, tá? Então, temos que tomar muito cuidado com essas características para identificar se são verdadeiras ou falsas, tá? Mas você vai considerar o quadrinho que eu vou passar para você depois, para os seus vestibulares e Enem, já sabendo que isso não é uma verdade. Por quê? Olha que legal. Não, peraí, vamos falar primeiro do cromatóforo, depois a gente volta a falar de ciência em si. Tudo bem aqui? Qualquer coisa vocês me peçam e eu volto ou paro. Aqui, o que ontem eu fiquei incomodando vocês e não falei nada, né, de sacanagem, na verdade não, porque vocês perguntaram, que é muito bom, e as coisas foram demorando um pouquinho mais e a gente não conseguiu chegar aqui. Acredito que isso desperte interesse em praticamente todo mundo. Quando a gente fala em camaleão, a pessoa vai logo lembrar dos olhos que são movimentados de forma individual e que tem uma articulação bastante grande, que uma habilidade que eles têm para perceber predadores e também para perceber e identificar onde estão as presas para ele. E o que chama mais atenção é que esse cara é capaz de mudar de cor. Então você vai lembrar o seguinte: primeiro, desta célula aqui, chamada de cromatóforo, cromo significa cor, e uma outra célula especial também, chamada de iridóforo. Iridóforo. Essas duas células devem ser lembradas por vocês para esses animais que são capazes de mudar de cor, não apenas o camaleão. A gente deve lembrar também do polvo, tá? Então aqui você está vendo um estágio dele, verde, azul, amarelo, um negócio meio amarronzado, rosa, vermelho. E aí todo mundo fica, cara, como é que isso acontece? Como é que isso é possível? Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: os répteis, eles têm capacidade de camuflagem. Camuflagem é conseguir se esconder no ambiente. E alguns têm também capacidade de mimetismo. Anotem lá. Camuflagem e mimetismo. Isso é lá da ecologia e vocês devem tomar muito cuidado com esses conhecimentos. Quando a gente fala em camuflagem, é a capacidade que eles têm de esconder. De se esconder na vegetação. Agora vai sumir, né? Na vegetação, dá para ver, né? Vamos lá, ok? Então eles mudam de cor ou eles já têm uma cor evolutivamente definida, que eles são verdes, daí eles ficam nas folhagens, que eles são marrons e daí eles ficam nas folhas que a gente chama de serrapilheira, que é o que fica no chão da floresta. Agora, quando a gente fala em mimetismo, é quando um animal copia o outro, certo? Copia o outro. O grande exemplo disso é a cobra coral verdadeira e a falsa, mas existem vários outros exemplos aí para você, aonde um animal copia o outro e tira uma vantagem, ok? Isto é chamado de mimetismo. Então, o camaleão faz o quê? Mimetismo ou camuflagem, galera? Todo mundo junto. Mimetismo ou camuflagem? Ele fica igual ao outro animal ou ele fica igual à vegetação para poder se esconder, igual ao ambiente para poder se esconder? Igual ao ambiente. Isso, então é camuflagem. Não vão confundir isso, tá? Vamos lá. Vamos soltar um negócio aqui para vocês. Vamos ver. Olha lá, ó. Deixa eu aumentar, né? Conseguem ver? Sim. Deixa eu voltar. Ele vai dando uma explicaçãozinha ali, depois eu melhoro isso, tá?
Muito bem, gente. E aí? Conseguiram entender um pouquinho? Uhum. Olha que louco isso. Isso é muito louco, claro. Muito louco. Ele tem células especiais com nanoscristais, cristais bem pequenininhos dentro dessa célula, chamado de iridóforos, e eles são capazes de refletir a luz dependendo do posicionamento que eles estão. Então, esse camaleão, o que que ele faz? Ele contrai ou relaxa sua pele, e isso é controlado pelo sistema nervoso devido à sua excitação. Excitação, não pense só no momento de reprodução. Excitação é com o ambiente, com a situação que ele está passando. Você viu ali que ele estava, os dois estavam disputando um território, ou talvez até uma fêmea, e eles estavam em um momento de maior ou menor estresse, isso também a gente chama de excitação. Então, isso a pele, a camada superior da pele vai poder se contrair ou relaxar. Com isso, eu tenho uma movimentação desses iridóforos e dos cristais, e com isso eu tenho diferentes cores, certo? Aí, calma aí, segura aí. Ó, aí nós temos também esta questão aqui, ó, que os camaleões, eles podem, ou diz que podem, concentrar os pigmentos nesses cromatóforos, tá vendo ali? Ou dispersar os pigmentos dentro da célula. Ainda mandar só para as extremidades desse cromatóforo, hiperdispersão, né? Agregar novamente, tá? E a gente chama essa célula de cromatóforos e melanóforos, certo? Então, olha só, eu tenho aqui duas ideias. Uma, os cristais, certo? E os pigmentos fazem isso, possibilitam isso com o camaleão e outros animais. Então, nós temos essa possibilidade ou esta possibilidade aqui, ó, aonde eu vou ter células, camadas de células que vão ser chamadas de xantóforos. Xanto significa que é um pigmento amarelo. As plantas também têm isso. Os eritróforos, que é o quê? Pigmento vermelho. O iridóforo, que são pigmentos que refletem a cor azul, ok? E ainda lá embaixo, nós não podemos esquecer que esses animais precisam de melanina. Melanina é proteção contra a radiação UV. E daí o que que acontece? Devido ao relaxamento ou à contração da pele superior, da parte superior da epiderme desses animais, tem a entrada de mais ou menos luz. Se tem a entrada de mais ou menos luz, eu vou ter a reflexão de diferentes comprimentos de onda, devido aos cristais, ou, se a teoria for de pigmentos de verdade, igual estou mostrando aqui, de pigmentos que vão refletir diferentes comprimentos de onda. Então, significa que eu tenho duas ideias, tá? Antigamente, o que que a gente considerava? A gente considerava apenas esta ideia aqui, que os camaleões teriam células especiais com pigmentos dentro dessas células que eles podem agrupar ou dispersar esse pigmento, fazendo ele mudar de cor. No entanto, esta teoria, essa ideia dos iridóforos, hoje estão muito mais fortes. Por quê? Porque as tecnologias evoluem. É aí que eu queria discutir sobre ciência com vocês. As coisas estão sempre em transformação. Sempre eu posso descobrir uma coisa nova ou uma evolução daquele conhecimento que eu já tinha. Por isso que precisa sempre atualização. Nós estamos vivendo isso nesse momento, infelizmente, com a pandemia. Cada dia surge uma nova informação que, entre aspas, por favor, não entenda assim,
desmente a informação de ontem ou da semana passada. Por quê? Porque nós vamos desenvolvendo novas técnicas, nós vamos aprofundando os estudos e a gente vai descobrindo novas explicações. É o que acontece aqui com o camaleão. Não faz muito tempo eles descobriram esses nanocristais e hoje a teoria mais aceita, a explicação mais aceita, que tem maior comprovação, é que eles têm esses nanocristais e que a contração da pele deixa as ondas passarem, de luz passarem e refletirem diferentes comprimentos de onda. Lembra assim? Ele fica mais excitado, ele relaxa a pele ou ele contrai a pele e isso deixa mais luz ou menos luz passar, reflete diferentes comprimentos de onda e isso vai dar a diferenciação da sua coloração, certo? E vocês perceberam que ele usa isso para disputas territoriais, para chamar a atenção da fêmea e também para se esconder. Então, é extremamente importante. O que eu penso? Eu acho que não é só isso, porque o comportamento dele e a resposta de diferenciação de cor dele é muito complexa para ser um sistema simples assim. Eu acho que tem um sistema muito mais elaborado por trás que nós vamos, ao longo do estudo, continuar descobrindo. Isso tudo é controlado pelo sistema nervoso juntamente com o sistema endócrino, que vamos ter essas respostas deste animal. Quero colocar mais um vídeo aqui para vocês, que daí não é do camaleão, e sim do molusco, que nós falamos ontem, lembra lá? Que nós falamos que tem os moluscos também, tem características bastante evoluídas, apesar de fazerem parte de um filo que está lá atrás. Então, ó, presta atenção aqui, ó, que ele também faz essa diferenciação de cor, tá? Tá vendo ele? Então presta atenção, galera. Não parece que ele tá aí, mas olha aí, ó. Soltou a tinta. E agora perceba a capacidade que ele tem de mudar de cor através dessas células que no polvo, que é chamado de polvo camaleão, ele é por cromatóforos, tá? Essa é a explicação mais aceita para o polvo. E olha de novo, não tem nada, parece que não tem nada. De repente ele aparece, ó. Então, não pode ser um sistema tão simples, certo? Tem mais um vídeo aqui, ó. Perceberam ele ali? Ó, tá ali quietinho, aí o mergulhador vai chegando perto, aí que a gente consegue perceber que ele está ali, ó. Tipo assim, vou embora, vieram me incomodar aqui, eu tava quieto no meu canto. E rapidamente ele já começa a mudar de novo para ficar parecido com o ambiente. E se ele fica parecido com o ambiente, é mimetismo ou é camuflagem? Camuflagem. Isto. Show de bola. Olha lá, ó. Nessa ele não teve muito sucesso, né? Pois tá... O ambiente está meio cinza, ele está preto, aí ele ficou parecido com os peixes. Ó, já conseguiu ficar muito parecido com o ambiente. E ele deve estar pensando assim, cara, mergulhador xarope, hein? Não me deixa quieto. Muito bem, gente.